Então, vamos lá, pessoal. Ó, nós temos dois tipos de futuro em inglês, tá? O simple future e o future, que é o immediate future, que a gente usa, que a gente pode chamar também de future be going to, tá? Então, nesse tipo de futuro aqui, a gente vai usar o verbo to be. Qual é a estrutura dele? A gente vai ter o verbo to be no presente. Deixa eu diminuir ali. Verb to be no presente, mais o going to. Então, quais são as três formas do verbo to be no presente? Am, is ou are. Então, vamos supor, eu quero dizer assim, ó, eu vou estudar amanhã. Eu vou dizer I am going to, o verbo estudar, e stud, tomorrow. Estão vendo? Então, a gente tem aqui o verbo to be, mais esse going to, e o verbo principal, que é aquilo que é a nossa ação. O que que a gente vai fazer? Vai estudar. Nesse outro tipo de futuro aqui, a gente vai dizer assim, ó, eu estudarei. E aí a gente vai usar o auxiliar will, né? Vocês já estudaram aqui no presente, você usa do ou does. No passado, usa did. No futuro, a gente vai usar will. Então, essa frase vai ficar assim, ó. I will stud tomorrow. E aí, agora a gente tem o auxiliar do futuro, que é o will, mais o nosso verbo principal, que é o stud. Qual é a diferença entre essas duas frases, tá? Quando você diz I will stud, não está planejado que você vai estudar amanhã, tá? É assim, ó. Uma coisa que você está pensando, eu acho que eu vou estudar amanhã. I will study tomorrow. I will study tomorrow. Vou estudar amanhã. Estudarei, né? Amanhã. O pé da letra. Eu estudarei amanhã. Se você dizer I'm going to study tomorrow, é uma coisa que já está planejada. Vamos supor, eu falo, Samira, e aí? Let's go out tomorrow. Vamos sair amanhã? Let's have breakfast. Let's have breakfast together. Vamos tomar um cafezinho juntas. Aí a Samira diz, oh, teacher, sorry. I'm going to study tomorrow. Desculpa, professor, ó, amanhã eu vou estudar. Então, não tem como, já está planejado. Tá? Então, esse futuro aqui, esse immediate future, é um futuro planejado, já está organizado. Aí, vamos voltar um pouquinho aqui. Nesse simple future, que é bem simples mesmo, né? O nosso auxiliar é will, e independente do sujeito, se é ele, ela, nós, eles, a gente sempre vai usar a mesma estrutura, que é o will study, para todo mundo, ó. You will study, she will study, não muda nada, tá bom? They will study, nada. Nesse immediate future aqui, que é o que a gente precisa saber bem, o verbo to be, o que que vai mudar? O verbo to be que acompanha o sujeito. Ó, se eu digo I, é am. Se eu digo he, vou dizer is, she is. Lembram disso? We are, you are. Então, o que vai mudar aqui é de acordo com o sujeito. Se eu tenho, por exemplo, o sujeito she, o meu verbo to be vai ser is. E aí, ó, o going to stud continua do mesmo jeitinho. Se o meu sujeito for they, que são eles ou elas, o verbo vai ser are going to study, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó, só no verbo to be, que tem que combinar com o sujeito, ok? Então, deixa eu dar uma pausa.